o primeiro ponto que você precisa entender é que a sua mentalidade como dono, sócio de uma empresa precisa mudar. Empresa 3.0, meu nome é Gilberto Spinielli e o tema de hoje é como lucrar mais vendendo a mesma coisa. É um tema super bacana que eu vou trazer aqui para vocês as melhores estratégias de negócio, como você vai conseguir vender mais, como você vai conseguir lucrar mais e como você vai conseguir ter mais dinheiro no final do mês aí, empresário. O que a gente espera, né? O que a gente busca é sempre lucro. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir como você vai vender a mesma coisa e lucrar muito mais. Então eu vou te dar muitas estratégias, pega um papel, pega uma caneta, anota que vai ter bastante estratégia aqui hoje. Então aproveita, beleza? Vamos embora. Hoje a gente está em 2 ângulos diferentes aqui no podcast, né? Tô fazendo um teste aqui com 2 câmeras, vamos ver aqui, ó. Ó, que legal. Então hoje a gente tá com bastante conteúdo aqui para entregar para vocês. Lembrando sempre que a gente ensina aqui, independente do segmento de negócio que você tem, o que a gente ensina é metodologia. Então ele funciona para qualquer tipo de empresa, se você tem uma empresa de serviço, uma empresa de comércio, ele funciona para você. Aproveita porque o que a gente passa aqui, gente, nenhum conteúdo na internet, pode procurar aí, que você não vai achar. De graça você não acha. O que eu ensino, ninguém ensina de graça não, beleza? Então vamos nessa. Você, eu e todo mundo, né? A gente abre a empresa por 2 motivos. A gente abre a empresa normalmente porque a gente quer ter dinheiro e normalmente porque a gente quer ter a liberdade de tempo. E quando a gente abre o nosso negócio, a gente se depara com muitas coisas e entre elas problemas com colaboradores, problemas financeiros, a gente se depara com muitos problemas e dificilmente a gente consegue, de fato, ter uma sequência financeira, um ganho financeiro no final do mês, não é verdade? Portanto, o que eu ensino aqui, eu vou passar aqui para vocês, o primeiro ponto eu vou ensinar você a ter liberdade de tempo. Porque sem liberdade de tempo não adianta eu falar dinheiro com você, porque dinheiro, no final das contas, sem tempo não é nada. E o segundo ponto, eu vou ensinar você aqui a vender a mesma coisa, ou seja, você não vai precisar aumentar uma venda, mas você vai lucrar muito mais. Porque são estratégia, metodologia. E eu vou estar passando aqui para vocês hoje, beleza? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a sua mentalidade como dono, sócio de uma empresa precisa mudar. Por que precisa mudar? A mudança ela vai passar de cima para baixo. Não existe uma mudança de baixo para cima, compreende? A mudança vem do dono para a empresa. Portanto, se você muda a sua cabeça, a forma de pensar, a forma de agir, a tendência é que a sua empresa ela cresça. Porque você mudou a sua mentalidade de gestão. Até ontem eu estava falando aqui na minha empresa com algumas pessoas, eu falei sobre isso. Falei, cara, como é importante gestos simples de negócio, coisas simples de gestão, quando você muda a cabeça, o quanto muda o seu resultado, o quanto muda a sua performance, o quanto muda as suas estratégias. Pois bem, e se você, como dono e dona de uma empresa, entender que a mudança começa por você, você tem ganhos. E a grande sacada a mudança é do dono e não da empresa. Não queira mudar a sua empresa sem mudar a sua cabeça. Primeiro passo é entender que contratar pessoas com a sua cultura, com o seu jeito de ser, com a maneira que você age. O segundo passo é ter uma mentalidade muito forte, focada em resultado, em performance. Se você focar em resultado, se você focar muito em performance, você tem com certeza grandes saltos de faturamento, performance, resultado. E aqui eu não estou falando somente de volume de venda, veja bem, eu não estou falando somente de volume de venda. O outro ponto é como eu vou aumentar meu lucro? Cara, para aumentar teu lucro, você tem que pensar nesses 3 pontos. Primeiro, mudar sua mentalidade, contratar bem. E o terceiro ponto é ter uma equipe, e você, uma equipe focada em resultado. E o caminho é a mudança. O caminho é a mudança, não tem jeito. E por onde eu começo, né? Sempre que eu escuto de perto, mas eu sei, o que você está falando é bonito, mas eu não sei por onde eu começo. Primeiro ponto é entendendo como está a sua vida financeira, a vida da sua empresa, como você está contratando, como estão os números do seu negócio, como os seus funcionários se sentem dentro da sua empresa. E você entendendo isso, você parte para um segundo ponto, que é o quê?
ter clareza nas ações. Eu sempre falo de clareza aqui também. No mercado, de uma forma geral, gente, existe 3 tipos de empresários, né? E eu vou deixar claro aqui para vocês quais os 3 tipos de empresário, porque é importante você estar em um dos 3 tipos aqui, para você observar, entender o quanto, às vezes, com pequenas ações, estou procurando aqui no meu caderno, como eu estou sem quanto, como você, com pequenas ações, consegue mudar a sua empresa, o seu negócio. Então, veja bem, ó, nós temos aqui, é o que eu sempre falo, acho que está pegando bem na câmera aí, 3 tipos de empresário. Um empresário técnico, um empresário administrador e um empresário empreendedor. Todos vocês, o melhor e o pior empresário do mundo, vai passar por essas 3 fases. Por quê? Imagina que você abriu o seu negócio hoje. Você abriu o seu negócio hoje, automaticamente, sei lá, você era um bom em mecânico, abriu sua oficina, você era um bom vendedor, abriu sua loja. É isso. Sempre, antes, nós somos bons em alguma coisa e resolvemos abrir a nossa empresa, com exceção de empresas que são herança, esse tipo de coisa. Mas, normalmente, né, nós, pobres mortais, que é mais de 90% dos empresários, era bom em alguma coisa e resolveu abrir naquele segmento ou segmento parecido o nosso negócio. E quando você abre o seu negócio, a percepção é que talvez aquilo que você fazia antes era perfeito, era muito bom, como vendedor e tal, só que você, quando abre o seu negócio, continua fazendo as mesmas coisas. Como assim, Gilberto? Continua sendo um bom vendedor no cargo de dono de empresa. Olha a mudança que teve. Você não é vendedor mais, você é um dono de empresa. Por que que então as ações são como o técnico, o operacional, né? Você, sei lá, não é um mecânico, hoje você é um dono de empresa. Por que você está falando isso, Gilberto? Porque pense o seguinte, o cara era mecânico, a pessoa era mecânico, daí abriu a empresa, a partir dali, ele não vai só consertar carro, ele vai ter que fazer outras coisas como dono de empresa que ele não fazia antes. E aí ele é um bom técnico, um bom operacional como dono de empresa. E está errado. Não deve se ficar nessa posição. A segunda posição é ser um administrador. O segundo ponto que nós temos aqui é o administrador, né? Qual a grande diferença do técnico com o administrador, né? O administrador, ele é um cara que vive do passado, é um cara que sempre vai ficar olhando números. Ele olha sempre o passado. E é um cara normalmente muito organizado, ou né, tenta ser ali organizado, porém é um cara que sofre para entregar resultado, é um cara que sofre para ser e pensar no futuro, que é diferente do empreendedor, que é o terceiro perfil de dono de negócio. O empreendedor é aquele cara que pensa no futuro, que está planejando a empresa daqui 5, 2, 3, 10 anos. É um cara que está pensando lá na frente, diferente do técnico, diferente do administrador. O técnico 100% no operacional, o administrador ele fica ali olhando para o passado e o empreendedor ele está pensando no futuro do negócio. E é o melhor perfil. É óbvio. E se você tiver um pouco dos 3, cara, show de bola. Não ficar no técnico, não ficar no administrador o tempo todo é muito importante. Mas se você tiver um pouquinho de cada um ali, ok, é importante, né? Também é claro que você tem que ser organizado, você tem que ser um cara um pouco mais pragmático em algumas coisas, porém você tem que olhar, sim, o futuro da sua empresa, o futuro do seu negócio, o que você quer para a sua empresa e o que você quer para o seu negócio. E aí, gente, nós passamos para mais um ponto de pensar no lucro da sua empresa vendendo a mesma coisa. Mas até agora, Gilberto, você não deu dica nenhuma. Opa, peraí, gente. Já falei dos perfis de empresário. Se você for um cara um pouquinho inteligente, já entendeu que aonde você tem que estar. Você tem que estar pensando no futuro da sua empresa, o que você quer daqui 2, 5, 10 anos, né? E aí a virada de jogo é ter um objetivo, né? Você ter metas muito claras, ter, principalmente indicadores do seu negócio. Eu vou falar de indicadores daqui a pouco. Ter indicadores do seu negócio, saber aonde você está, onde você quer chegar, né? E quando a gente fala em indicador, nós temos aqui observar que os indicadores, os principais indicadores de qualquer negócio, dentre eles lucratividade, você provavelmente não observa. O indicador de lucratividade é o indicador mais importante de qualquer empresa. Por que é o mais importante, Gilberto?
Porque através do indicador de lucratividade você vai entender como está o teu negócio, se você no final do mês, no final do semestre, no final do ano, tem ou não tem um negócio saudável. Mas o que é importante, e eu vou falar daqui a pouco sobre fluxo de caixa, pensar no fluxo de caixa a gente vai falar daqui a pouco. Ter clareza nas ações e ter indicadores que te dão essa clareza, que vai te entregar as principais ações, como você vai tomar, de que forma você vai tomar, é muito importante. Nossa, cara, os empresários, eles não entendem a importância de ter indicadores reais, ter indicadores alimentados e ter principalmente indicadores que mostram aonde você está e aonde você precisaria estar ou aonde você principalmente quer chegar. Esse indicador ele vai te dar esse caminho ou vai te mostrar como está o seu caminho. E você, dono e dona de um negócio, precisa observar, precisa entender que ter indicador é tão importante quanto qualquer outra coisa no seu negócio. Vamos imaginar que você quer aumentar a sua margem. Como eu disse, o tema de hoje é como eu vendo a mesma coisa e tenho mais lucro. Você quer ter mais lucro? Se você, por exemplo, tem um indicador de corte de custo e despesa, com o mesmo volume, você coloca assim, esse mês eu gastei 100 mil de despesa, mês que vem você olha um DRE, que daqui a pouco a gente vai falar também, olha o tanto de coisa que eu vou dar dica para vocês hoje. Pega um DRE, olho no DRE, faço o indicador. Fiz o indicador do mês seguinte de despesa, sei lá, vamos dar uma ideia aqui de qualquer outra coisa, de folha de pagamento. Então, tenho 100 mil de folha, o mês que vem eu quero gastar 95 mil de folha. Automaticamente, provavelmente, você vai ter que desligar alguém, fazer alguma manobra. O que você faz? Entendeu que no mês seguinte você quer ter 95 mil de despesa, de custo de folha, o que você faz? Automaticamente cria-se um indicador e acompanha para entregar ou não entregar. Então, o indicador ele vai te dar exatamente o caminho, né? Ele vai te mostrar esse caminho que você está percorrendo para a entrega daquela meta que você criou, que foi os 95 mil. Indicador é muito importante. Normalmente, os empresários, eles meio que deixam o indicador de lado pela correria, pela pressa, e nós não podemos deixar indicadores sem observar os principais indicadores de qualquer negócio. Você, eu e qualquer empresa do mundo precisa ter indicadores confiáveis, precisa ter indicadores reais. Vou dar algum exemplo aqui de alguns indicadores, né? Lucratividade, produtividade, turnover, conversão de clientes. Esse indicador eu acho muito legal. E nas mentorias que a gente entrega aqui, normalmente eu sempre falo, cara, qual é a quantidade de clientes que entram no seu negócio, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Quando você sabe a quantidade de pessoas que visita a sua loja, que visita o seu site, que visita a sua empresa, você automaticamente sabe quantos clientes precisa se atender para fazer uma única venda. E um exemplo, eu tenho eu tenho um ticket aqui de venda que eu preciso entregar de 50 mil reais. Eu tenho que bater 50 mil reais de meta. Dos 50 mil, cada venda representa, vamos dar um exemplo aqui, R$1.000. O meu ticket médio, eu tenho produtos de R$2.000 e tenho produtos de R$500, mas a média de cada venda que eu faço custa R$1.000. O que eu automaticamente eu entendo que eu tenho que fazer 50 vendas para bater os 50 mil. Se eu entendi o meu ticket, eu já entendi qual é a quantidade de clientes que eu vou precisar. Aí você vai para um segundo passo que um indicador pode te dar. Quantos clientes, quantos leads entram para eu fazer uma venda? Eu tenho que atender 100 clientes para fazer uma venda. Ou seja, se eu quero fazer 50 vendas para bater lá os 50 mil, eu automaticamente vou fazer 100 vezes 50. Compreendeu? Por quê? Você vai entender qual é o seu volume de clientes que tem que ser entregue ou entrar na loja, enfim, para você entregar o teu faturamento. Então, empreendedor, o que a gente tem que buscar, né, como donos de um negócio? É entender esses pontos, esses indicadores, né, como eu crio esses indicadores, como eu olho e observo esses indicadores, para que nós conseguirmos um crescimento muito maior. Portanto, se você estiver olhando para esses indicadores, com certeza o seu negócio vai crescer. Outra coisa muito importante que acontece, né, nós entendermos que
Se você quebrar, se eu quebrar, ninguém tá nem aí. Eu sempre falo isso. Não é porque as pessoas não gostam de você, mas no final das contas, empreendedor, é você por você mesmo. Se você quebrar, ninguém tá nem aí. Então, quais ações eu vou fazer para que isso não aconteça? Quais ações eu vou fazer para que eu sempre tenha aqui algo muito mais positivo no meu negócio? Entender que nós, como empreendedores que somos, temos que buscar inovação. Mas não é inventar roda, não é isso. Buscar inovação, às vezes, é o básico bem feito, sabe? Buscar inovação é você olhar para o teu concorrente e falar, cara, esse cara está falhando nisso, eu não vou falhar nisso. Ele está falhando naquilo, eu não vou falhar naquilo. É você olhar para o teu concorrente e entender onde ele está errando, onde ele está acertando. É se preocupar, muitas vezes, com o seu colaborador, porque seu concorrente não se preocupa, às vezes, com o colaborador dele. São coisas que eu sempre falo, né? Às vezes, o básico bem feito, ele é muito efetivo. Fazer o básico bem feito é mais efetivo do que ficar inventando roda. E aí você acha inovação. Se preocupar não somente com o teu colaborador importante, não somente com o teu cliente importante, mas com a saúde financeira do seu negócio, né? E uma coisa que muitas empresas que elas têm um grande defeito é ter uma fonte de renda única, ou seja, o cara tem um faturamento que vem somente de um nicho ou somente de um produto. Erradíssimo, você tem que tomar cuidado, porque isso te quebra. Mais cedo ou mais tarde, os produtos eles são cíclicos, eles têm altas e baixas. Quando chegar na baixa, você pode estar quebrado. E você precisa observar essas coisas, sabe? Olhar dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua empresa. Nossa, gente, olha quantas informações. Vou fazer uma pausa aqui rápido. Quantas informações eu estou dando para vocês. Quantas dicas eu estou dando até nesse momento aqui. Várias dicas de como você vai organizar o seu negócio para vender a mesma coisa e ter muito mais lucro. Né? Eu nem falei de contratação ainda. Eu nem falei de DRE e DFC que eu vou entrar agora. Quantas informações importantes. Vamos lá. DRE e DFC, qual a diferença, né? DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. DRE, demonstrativo de resultado de exercício. O DRE, vamos falar dele primeiro. O DRE, você vai olhar o passado, o que aconteceu, e olhar o que está acontecendo ao longo do período. Você vai observar o que está acontecendo ao longo daquele período ali de caixa da sua empresa, de entrada, saída de dinheiro. O DRE é isso. Só que o DFC é uma ferramenta que muitas empresas também não observam. Por quê? É o demonstrativo de fluxo de caixa. O quanto tem de dinheiro na sua conta hoje? Mais importante que o DRE, o DFC, na minha visão, ele é mais importante. Por quê? O DFC, ele te dá o que está acontecendo ao longo do mês. Ele vai te dar um cenário naquele mês, o que você tem para pagar, quais contas você tem para pagar. O DRE não. O DRE ele pode até te dar as contas, mas se você fez uma conta nova e vai pagar dentro do mesmo mês, o DRE já não te mostra. O DFC ele vai te mostrar o que está acontecendo. Se daqui 10 dias eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou entender no DFC que eu não tenho grana para pagar um fornecedor daqui 10 dias, sabendo que eu sou um cara honesto, eu ligo para esse cara e negocio. Cara, daqui 10 dias eu não tenho dinheiro, eu sei que eu tenho uma fatura para te pagar, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero te fazer uma proposta para ficar aí, sei lá, te pagar daqui 20 dias, que eu vou ter dinheiro no caixa. Gente, eu não gosto de receber atrasado, eu acho que você também não. Só que, cara, eu gostaria que uma pessoa me ligasse, que está me devendo alguma coisa, e falar assim, cara, eu não vou, antes, eu não vou conseguir pagar, então eu tô te ligando para te pedir um prazo de 10 dias. Você vai economizar em 2 pontos. Primeiro, que você vai ganhar a confiança desse fornecedor, e segundo, cara, que você vai ganhar uma coisa chamada não pagar taxa de juro. Porque você vai negociar antes. Nossa, cara, Gilberto, porque muitos empresários não pensam nisso e não pensam. Ele prefere atrasar e não falar com o fornecedor, daí ele se ferra, desculpa usar essa palavra, pagando juro, todo mês pagando juro, e por bobeira, porque não tem peito ou não tem coragem de ligar por um fornecedor. O máximo que você vai ouvir é um não. Qual a dificuldade de ligar para esse cara e negociar um novo prazo? Nenhuma, gente, nenhuma. É a mesma coisa quando a gente fala de aluguel. Qual a dificuldade que você tem de ligar para o seu fornecedor e negociar um novo tipo de aluguel? Em vez de você pagar, sei lá, R$1.000 por mês, negociar com ele 980, 950. Faz isso com todos os produtos, todos os tipos de serviços que você tem. Faz uma meta de 5% de economia de custo de despesa com fornecedores, principalmente esses mais caros, né? Esses custos fixos que
você consegue negociar, ligar para esses caras e negociar prazo, negociar pagamento, negociar valores, porque você tem ganho. Olha, mesma meta. Gente, mesma meta. Gente, mesmo faturamento. Gente, mesmo volume de venda. O que eu estou mostrando para vocês é fantástico, cara. É muito bom, porque funciona. Na prática, é só ligar. Simplesmente o fato de ligar. Aí, muitos empresários falam assim, não funciona. Experimenta. Pode fazer. Você vai ver o quanto de grana você vai economizar quando entender que a partir do momento que eu tenho aí uma interatividade ali com o meu fornecedor, eu consigo ter ganhos, compreendeu? E não é difícil, porque é uma ligação. Você dá um passo, uma ligação de negociar. E aí a economia. Olha, eu estou vendendo a mesma coisa, mas eu estou ganhando mais dinheiro, porque eu estou economizando. Se você negociar 5% de todos os seus custos fixos hoje, o quanto você não economiza? Entendeu? E aí o DFC vai te dar isso, porque ele vai te dar uma clareza das ações que você pode tomar ao longo do mês, né? E eu lembro que quando eu comecei a organizar, né, meu caixa, eu comecei realmente a entender que eu era um empreendedor, não mais um técnico, um vendedor mandando numa empresa, né? Eu entendi que todos esses passos eu ia precisar tomar. Eu busquei ajuda, óbvio, né? Fui buscar ajuda, entendi tudo isso, e aí é onde que a gente criou até um método, que é o Empresa 3.0, podcast Empresa 3.0, é um método que a gente aplica no nosso negócio e replica aqui na internet. Então, você consegue, através de método, criar estratégias de como sair do técnico e virar um empreendedor. Como sair desse posicionamento seu, aonde 100% do tempo você tem que estar apagando incêndio e virar um empreendedor, né? Esses dias um cara mandou um direct para mim assim, cara, eu não tenho vida, eu trabalho 14, 16 horas por dia, o que você me indica? Eu falei, cara, simplesmente o fato você precisa virar um empreendedor. Ele falou, mas eu sou empreendedor. Eu falei, cara, você não é. Você é um técnico mandando numa empresa. Essas coisas que dói na gente falar para as pessoas, essas coisas que dói ouvir, mas é importante. Porque quando a pessoa entender que ela é um bom técnico no papel de dono de empresa, ela vai falar, cara, peraí, eu tenho que ser dono de empresa, eu não tenho que ser técnico do meu negócio, né? E é assim, né? São pequenas ações que eu sempre falo, né? Que a gente sempre fala por aqui, são ações que fazem a diferença. Veja bem, eu falei um pouquinho de contratação, vou entrar agora, mas eu falei um pouquinho sobre DFC, DRE, a gente falou bastante sobre indicadores. E tem um terceiro ponto que, se você observar para conseguir economizar dinheiro, cara, com o mesmo volume de venda, você vai ganhar muito mais dinheiro. Hoje, quase 80% dos colaboradores não ficam até 2 anos nas empresas, 50% não ficam 1 ano. E isso está muito ligado à forma de contratar, isso está muito ligado a como você está captando esse cara no mercado, né? Na onde eu estou buscando, de que forma eu estou buscando esse cara, como eu estou observando esse cara. E quando você entende que contratação ele tem 3 pilares principais, importantes, que é o primeiro, até a gente tem um podcast, né, antes de entrar aqui, a gente tem um podcast aqui falando sobre contratação que eu fiz com o meu time de RH, depois procura aí e assiste, né, ou escuta a gente, para você entender o quanto é importante conhecer processo e entender processo de contratação, né? E um dos pilares da contratação, o primeiro né, um dos principais pilares que eu vejo na contratação, quando você observa, é você abrir bem uma vaga. Como assim? É você ter uma descrição dessa vaga e o que essa pessoa vai fazer, quais ações ela vai fazer, como ela tem que ser, qual que é a cultura que ela tem que ser, qual o perfil dessa pessoa, né? É uma pessoa que tem, sei lá, que tem um perfil A, perfil B. Descrever muito bem, de verdade, assim, colocar tudo que vem na tua cabeça, buscar fontes na internet, tem N's, e aí assiste o podcast que a gente dá algumas estratégias, né? Fala de contratação, né? Nós, empreendedores, muitas vezes a gente tem, assim, na nossa cabeça que contratar é difícil, que é difícil achar a pessoa. É claro que é difícil, porque eu sempre estou na busca de pessoas que não têm o perfil. Sempre estou na busca de pessoas que não têm nada a ver com a minha empresa. Compreendeu por que é difícil? Se você sempre está à busca de pessoas que não têm o perfil da sua empresa, sempre será difícil. E contratar pessoas com o nosso perfil, como eu disse, é observar a descrição de como eu estou abrindo essa vaga, o que eu estou colocando nessa vaga, de que forma,
qual é a pessoa, né? Como se você estivesse buscando uma pessoa para você namorar, por exemplo, né? Qual é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Onde eu estou buscando ela? De que forma que eu quero que ela entre no meu negócio? Mas principalmente, como eu vou aceitar e quais ações eu vou aceitar que ela faça dentro da minha empresa. Então, vamos imaginar que você abriu bem, descreveu bem essa vaga, nós vamos para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Depois que fez a descrição, escreveu bem essa vaga, a partir desse momento é importante que observe-se a questão da qualificação da entrevista. Como você entrevista as pessoas? Você faz sempre as mesmas perguntas, do tipo, o senhor gostaria de trabalhar por quê com a gente? Quais seus diferenciais? Fala seus pontos positivos. Gente, isso já não funciona há muito tempo, porque os candidatos que vêm do mercado já vêm sabendo o que vai te responder e sabendo que essas perguntas são 99% das empresas fazem. O que você faz? Pega a descrição da vaga e monta a pergunta com a descrição da vaga que você fez. Olha que legal. Cria-se lá N e N perguntas diferentes para tirar a pessoa da zona de conforto, principalmente para buscar se ela tem ou não tem a sua cultura, o seu jeito de ser. Se você identificou isso, show de bola, já está na frente de muitas empresas, compreendeu? E aí vai para o terceiro passo, que é assim, pensa, fez uma boa abertura de vaga, descreveu bem a vaga, foi para o segundo passo, onde fez ali um bom processo seletivo, com boas perguntas, né? Talvez até 1, 2, 3, 4 etapas diferentes dentro do processo seletivo. E aí você chega você chega na terceira etapa, que é a etapa da integração, quando esse colaborador entra na sua empresa. Durante 90 dias ele está te avaliando, durante 90 dias você precisa avaliar ele. A grande diferença é que, se você tiver boas ações, você faz com que ele se apaixone pela sua empresa de uma maneira onde esse cara vira um engajado, ele te ajuda. E não vira um ativamente desengajado, que é o cara que te atrapalha, entendeu? Então, se eu fiz esses 3 pontos muito bem feitos, com certeza eu tenho ganho, com certeza eu vou conseguir ter faturamento. Por quê? Um dos maiores gaps empresariais que existe é na contratação. Contrata-se sempre mal, demite-se muito e gasta muito dinheiro. O que eu estou querendo dizer para você, contrata melhor, demite menos, gasta menos dinheiro, tem mais lucro, compreendeu? É uma etapa, uma sequência de ganhos, de benefícios. Por último, que você, eu e todo mundo precisa ficar ligado, né, gente? Dentro desses pilares que a gente está comentando aqui hoje, é ter uma equipe muito focada em resultado. Uma equipe que realmente entenda a responsabilidade deles, o que eles precisam, por que eles foram contratados. Dentro da pirâmide do engajamento que a gente ensina aqui, uma das perguntas é: por que você foi contratado? Faça essa pergunta dentro da sua empresa. Você vai se surpreender com a resposta das pessoas. Pessoas dentro da sua empresa precisam ser muito focadas em resultado, em produtividade, muito focadas em querer fazer diferente, ser diferente, porque o mercado tem muita gente mais ou menos, não é verdade? Então, quando você contrata pessoas com a sua cultura, com o seu jeito, você contrata pessoas com a sua maneira, você tem bons indicadores, você se preocupa com a cultura da sua empresa, olha quantos ganhos você teve para vender a mesma coisa e ter mais lucro. E por último, as pessoas precisam estar focadas no resultado, no final. E como eu foco então as pessoas no resultado, Gilberto? A única forma de você focar as pessoas no resultado é através de uma metodologia onde as pessoas sabem seus objetivos, elas conhecem muito bem sua missão, conhecem muito bem sua visão e têm os seus valores, mas principalmente visão e missão, que eu vou me ater aqui agora. Para quê? Para que as pessoas que entram na sua empresa tenham aquilo, o seu jeito de ser, né? O seu jeitão, a gente está falando de cultura aqui mais uma vez, o seu jeitão de ser, e aí elas conhecem seus objetivos, elas sabem aonde você está a curto, aonde você está com a intenção de chegar à média, onde você quer estar a longo prazo. Elas conhecem, elas compartilham seus objetivos. Empresário, se você quer ter boas pessoas no time, pessoas que são engajadas com a sua empresa, que se preocupam com a sua empresa, que de fato, busquem ser pessoas melhores, elas precisam estar junto com você no mesmo objetivo. É como se fosse um barco, todo mundo remando para o mesmo lado, não é verdade? E o que acontece é que muitas vezes o empresário está para cá e o funcionário está para lá. Nenhum se entende com o outro. É uma guerra de egos, uma guerra de braços,
que quem perde no final das contas é a empresa. A empresa está perdendo o tempo todo e o funcionário acha que está ganhando ou o empreendedor acha que está ganhando. E no final é a empresa que está perdendo. Tenha pessoas comprometidas com você, engaje pessoas, aprendam a engajar pessoas, aprendam a fazer com que as pessoas compartilhem os seus objetivos, aprendam principalmente a fazer gestão, não só de resultado, não só de negócio, mas fazer gestão de pessoas que tá ligado, né? Mas fazer gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas é muito importante. Eu acredito que talvez é mais importante do que muitas coisas que é dita aí pela internet, né? De, aprenda isso porque você vai fazer isso com a sua empresa, aprenda aquilo. Não, gente. Gestão de pessoas é um dos pilares, né? Tanto que no nosso projeto Empresa 3.0, uma das coisas que a gente fala é sobre pessoas, né? Sobre liderança e sobre mentalidade dos donos, porque daí a gente vai colocar pessoas ali dentro também. Isso faz a diferença. Isso vai fazer com que você aprendam a entregar mais resultado, porque pessoas, gente, no final das contas, é o que vai fazer o seu negócio crescer. Seja parente ou não, sejam 10 colaboradores, um só, são pessoas que fazem seu negócio crescer, beleza? Pessoal, é sempre que a gente ensina aqui no podcast. Quero parabenizar você que ficou até o final hoje. Todos os dias a gente faz nossa live diária lá no Instagram, às 19 horas. Então vai lá na nossa página @Spinieri, curte lá, curte aqui o nosso podcast. Não esquece de comentar também. Outra coisa muito importante que a gente sempre pede pode dar dicas de tema que a gente traz aqui para vocês, mas principalmente ajuda a comunidade de empresários a crescer, curtindo a página, compartilhando ela. Isso faz com que essa comunidade cresça, que ela se torne cada dia mais forte, cada dia mais empresários e empresárias saem da bagunça em até 90 dias. Esse é o nosso tema, essa é a nossa busca, beleza? Tamo junto, obrigado, parabéns por ter ficado até o final.